Hoje pela manhã nós compartilhamos a palavra de Deus e eu queria frisar algumas coisas. No texto que nós falamos hoje pela manhã, nós falamos no Evangelho de João, capítulo 6, falamos um pouco da história da multiplicação dos pães e dos peixes, que está relacionada ali no primeiro capítulo. A porção que nós lemos hoje pela manhã foi o Evangelho de João, capítulo de número 6, versículos 48, do versículo 48 ao 59. E ali está o relato dessa história em que Jesus traz para os seus discípulos uma mensagem. E a mensagem que Jesus traz é uma mensagem que vai produzir na vida dos discípulos um certo desconforto, principalmente para grande parte das multidões que seguiam Jesus pelo caminho. E é interessante, a gente observar essa história. Eu queria fazer a leitura do texto para que você pudesse então estar um pouco conectado com estas verdades. O texto bíblico que nós lemos hoje pela manhã, eu tenho algumas impressões daquilo que nós vivenciamos hoje pela manhã e eu queria também compartilhar com todos vocês. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, diz assim: Jesus dizendo para os seus discípulos: eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, falando dele próprio, para que o que dele comer não morra, para quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer? É a interrogação desses homens. Jesus, então, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vocês mesmos. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Versículo de número 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Comer este pão viverá para sempre. Jesus trazendo essas palavras de vida para os seus discípulos e muitos não compreenderam. Versículo de número 59, nessa primeira porção, diz assim: ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, para que a gente tenha clareza naquilo que nós falaremos ainda ao longo desse nosso período de edificação, de sermos edificados e compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus, fica esta mensagem como um lembrete a respeito da maneira didática com que Deus escolhe todos os dias e de tempos em tempos, no contexto histórico bíblico, ele vai utilizar dessa mesma metodologia que é o caminho para o ensino, é o caminho do ensino. E nesse caminho do ensino, nós vamos experimentando coisas extraordinárias. Quando Jesus lê esse texto para os discípulos, ele lê de forma a confrontar uma história que era muito conhecida e famosa a respeito dos judeus e dos primeiros discípulos de Jesus que haviam o seguido pelas multidões. É bem verdade que um pouco no início do capítulo 6, você vai olhando as impressões dos textos, quando Jesus está diante de uma numerosa multidão, as pessoas estão famintas e ele diz para os discípulos procurarem no meio das pessoas se alguém tinha alguma coisa para oferecer, e eles encontram um jovem
com os pães e com os peixes, e aquilo, né, na visão dos discípulos, no sentido de olhar para a quantidade de pessoas e olhar para o pouco que tinham, olhar para aquilo que era escasso diante do olhar humano, eles passam a experimentar algo da parte de Jesus em relação à preocupação de Jesus, ou às preocupações de Jesus em relação às multidões, em relação também à nossa própria vida como discípulos, relacionados às nossas necessidades, aos anseios que nós temos dentro dos nossos corações. Então Jesus vai trazer essa mensagem para os discípulos, dizendo para eles que não é a quantidade de recursos ou dinheiro que vocês possuem que pode solucionar o problema, mas nós estamos diante de um Deus que pode sim multiplicar a semente que nós temos nas nossas mãos, e isso acontece diante dos olhos dos discípulos quando Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes, ele parte aqueles pães, ele abençoa, ele dá graças a Deus, e você conhece esse sinal tão miraculoso, onde existe ali uma grande multiplicação, onde todas as pessoas comem e se fartam diante desta provisão que Jesus providencia na direção desses discípulos. E é interessante observarmos essa história, porque nós vamos percebendo que depois de um período de ensino, depois de um período de aplicar o conhecimento da palavra, de produzir na vida daqueles homens, né, esta mensagem do reino, depois de ter proporcionado para a vida desses discípulos, no meio daquelas multidões, milagres, prodígios, sinais, maravilhas de forma graciosa, diante de todas aquelas pessoas, inclusive dos seus discípulos. Jesus está mostrando que no reino de Deus existe um caminho para que tudo ocorra, de forma a respeitarmos uma ordem, a ordem de um trabalhar de Deus na nossa própria vida, de um manifestar de Deus, de um trabalhar de Deus em nossos corações. E é isso que a gente precisa olhar para esse texto nessa hora e perceber que Jesus ele vai mostrando para nós que o exemplo da multiplicação diante de uma grande multidão, o exemplo dos sinais, dos milagres que estão acompanhando a vida dessas pessoas, estão de forma clara sendo manifestos na vida daquelas pessoas e daquelas multidões, esses sinais extraordinários. E acima de tudo isso, a gente vai percebendo um cuidado de Deus, no sentido de prover a cura física, prover o suprimento para o alimento fisiológico necessário para aquelas pessoas. E Jesus também, acima de tudo, tem como um caminho, né, como uma diretriz, como um pilar, né, desse reino que ele vem estabelecer, que é o caminho do ensino da palavra de Deus. E é isso que a gente vai experimentar em todas as multidões que estavam cercando Jesus. Você vai experimentar Jesus trazendo uma palavra de conhecimento, trazendo palavras do reino de Deus, inserindo o reino da mensagem do evangelho que está sendo pregado. E estas verdades que Jesus vai produzindo na vida dos discípulos vão proporcionar aos discípulos esse caminho didático. Existe um caminho que a gente para aprender com Jesus, o caminho que a gente ouve as verdades de Jesus, e o caminho que ele vai produzir a prática de tudo aquilo que ele está trazendo para a nossa vida no que diz respeito ao conhecimento. E é interessante observar essa história da multiplicação dos pães e dos peixes, porque tudo isso acontece dentro de um cenário organizado. Jesus vai mostrar para nós que existe um caminho do ensino, mas existe um caminho de ordem, existe um caminho de estabelecermos pilares, de estabelecermos direcionamentos para a nossa própria vida, e é isso que nós vamos aprendendo com essas histórias. Jesus está mostrando para nós que se queremos de alguma maneira viver nesse tempo de forma relevante, precisamos estar com o nosso coração engajados, dispostos a trilhar esse caminho de uma obediência e respeitar esse caminho didático que ele proporciona para cada um de nós. Um caminho do ensino, o caminho que eu olho para a palavra de Deus e de alguma forma eu torno esta palavra de forma prática na minha vida. É isso que Jesus estabelece.
Ele olha para aquela multidão, olha para aqueles discípulos preocupados com o tanto de recursos que eles precisariam possuir para suprir a necessidade, e mostra para esses discípulos que quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos focados, estamos vivendo a nossa vida de forma organizada, estamos vivendo como uma comunidade organizada, que é desta forma que nós vamos experimentar da parte de Deus sinais, prodígios, maravilhas e milagres que vão seguir a vida de cada um de nós, os que cremos no seu nome, os que cremos no seu poder, os que cremos na sua palavra, os que cremos na sua maneira de agir e de lidar com cada um de nós. Olhamos a sequência desse texto da multiplicação, que gera um grande espanto, um grande assombro no meio daquelas pessoas, mas na mesma intensidade, essas pessoas conseguem contemplar que elas estão diante de um Cristo vivo, de um Cristo que está preocupado em suprir cada uma das necessidades dos seus filhos. Um Cristo que está olhando para a nossa vida e ele tem a palavra final, ele tem a palavra de provisão, ele tem a palavra do milagre, ele tem a última palavra para a nossa vida. E é isso que nós vamos olhar para o final dessa história, a despeito desse caminho, um caminho do discipulado que Jesus vai estabelecer nesse processo, é mostrar para os seus próprios discípulos que não tem como vivermos de forma consistente na nossa caminhada, na nossa jornada, no que diz respeito ao nosso engajamento a respeito da palavra de Deus, a respeito das coisas do reino de Deus, se não dedicarmos tempo a esse caminho do discipulado. E é isso que nós vamos olhar no texto que nós lemos. Tudo isso para mostrar para vocês que existe um caminho que passa a ser um grande modelo, e nós estamos trilhando um caminho como igreja, estamos vivendo isso na prática. Temos parado durante muito tempo para aprendermos a palavra de Deus, temos dedicado os primeiros semestres, nesse primeiro semestre de 2020, num cenário de aprendizado dentro da nossa própria casa, de aprendizado dentro da nossa família, aprendendo aqui nesse novo ambiente virtual, onde nós estamos com tantas dificuldades, fazendo com que a palavra chegue na sua casa, fazendo com que a mensagem e o amor de Deus continue sendo transmitido para o seu coração. Nós estamos aprendendo com todas essas coisas, com o único objetivo de mostrar para você que, como comunidade, nós estamos buscando em Deus esse mesmo método, esse mesmo caminho para esse tempo. E é diante desse caminho que nós vamos sendo aperfeiçoados. E ainda que não sejamos, ainda que não tenhamos compreensão de tudo que Deus está fazendo, de tudo que Deus está falando, a maneira com que Deus está se movendo no meio de todo esse processo, nós estamos com o nosso coração, abertos para sermos moldados. Esse é o convite do meu coração para você nessa tarde, nesse início de noite, na verdade, que você olhe para o Senhor e veja nele sempre a oportunidade de ouvir a sua palavra, ainda que ela seja uma palavra um tanto quanto, que ela seja uma palavra que de alguma forma possa produzir em seu coração, dúvidas, anseios, preocupações, talvez palavras que vêm para corrigir o seu coração, mas significa que Deus continua insistindo, continua acreditando em minha vida, Deus continua acreditando na sua vida, Deus continua olhando para mim, para você e, nos dando a oportunidade de sermos aperfeiçoados no seu amor, expresso pelas verdades bíblicas. Por isso Jesus, no texto que nós lemos, que está aí fixado na sua tela, João capítulo 6, versículo 48 a 59, Jesus vai falar a respeito dessa experiência do Antigo Testamento. Ele começa o texto falando disso e vai terminar o texto falando de que os nossos pais no deserto comeram do maná, supriram as suas necessidades, mas eles morreram. E agora ele, o Cristo, nós estamos hoje, celebramos hoje pela manhã a nossa Santa Ceia. Tivemos a oportunidade de compartilhar à distância, de forma virtual, esse momento onde nós ouvimos a mensagem e conseguimos perceber. O nosso Cristo vem de forma didática mostrando para esses homens que o caminho do discipulado, além dele passar por um processo de ensino, ele deve também implicar em coisas específicas para a nossa vida, que estão relacionadas ao nosso compromisso, ao nosso comprometimento
comprometimento com esse tempo. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos, estar abertos para que Deus faça o que Ele espera, para que Deus faça o que Ele deseja ao meu favor, ao seu favor. E necessariamente, muitas palavras do Senhor, elas confrontam aquilo que a gente tem como, certo, como convicção de que é uma forma específica que Deus age. E é interessante que Jesus faz questão de trazer essa experiência, falando dos seus antepassados, falando dos nossos pais para os seus discípulos e para toda a multidão que está o acompanhando, que está seguindo Jesus pelo caminho. E Jesus, ele vem e traz essa grande verdade. Os nossos pais comeram do maná e eles morreram, mas hoje eu quero trazer uma mensagem que vai produzir em seus corações, a possibilidade de fazer uma escolha, de vocês continuarem envolvidos com uma multidão, ou decidirem dar um passo nesse caminho do discipulado e assumir o compromisso de viver comprometido com aquilo que eu estou estabelecendo como nova aliança. E aí Jesus vai falar a respeito da carne. Ele está dizendo que Ele é o pão vivo, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o pão da vida, Ele é o pão que dá a vida. E Ele utiliza dessa figura como essa representação do seu corpo que seria partido na cruz do Calvário, que seria dilacerado, a respeito dos açoites. Ele fala a respeito do sangue dele que estaria sendo derramado, e ele traz essa palavra, confrontando aqueles homens, dizendo: aquele que não comer do meu corpo, aquele que não beber do meu sangue, esse não tem parte no meu reino. Aquele que não comer, aquele que não acreditar que a minha morte, ela é uma morte que tem um propósito maior, que tem um propósito de plantar o homem na eternidade, que tem o propósito de remir o homem dos seus pecados, que tem a oportunidade de perdoar pecados, de restaurar pessoas, de transformar pessoas. É isso que Jesus está dizendo: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte no reino. Aquele que não comer a carne do Filho do Homem, não tem parte no reino. E é isso que Jesus está desejoso de compartilhar com esses homens. Mas essa mensagem, de certa forma, gera um confronto, porque Jesus olha no passado daqueles homens, dentro dos seus costumes, e eles têm uma tendência e uma dificuldade de entender a graça, têm uma dificuldade de entender essa nova aliança que Jesus está anunciando a partir do seu corpo, a partir do seu sangue derramado, a partir da sua entrega. Por quê? Porque eles têm dificuldade. Porque é muito comum eles terem essa mentalidade de viver essa experiência, de ver Deus derramar o maná do céu. E agora Jesus está sendo essa figura do próprio maná, e Ele está dizendo a respeito dele: aquele que não comer, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não negar a si mesmo, aquele que não a sua vida, e entender que o comprometimento está relacionado ao evangelho de cruz, não ao evangelho de facilidades, não ao evangelho em que a gente dá um jeito para, de alguma forma, caminhar de forma mais fácil. Jesus está dizendo que eu vim morrer por vocês, eu vim partir o meu corpo por vocês, eu vim derramar o meu sangue por vocês, e é necessário que todo aquele que crê nessas verdades coma do meu pão e coma da minha carne e beba do meu sangue. Jesus está dizendo isso com um propósito, está dizendo que Ele está, a partir desta palavra, anunciando o propósito da redenção, e Ele está anunciando também a nova aliança que Ele veio estabelecer conosco, entre nós e o nosso Pai. Ele está dizendo a respeito desta mensagem, produzindo isso no coração desses homens, dizendo que Deus o enviou para resgatar e salvar aquele que estava perdido. E é interessante que a continuação do texto
vai produzir em nós algumas grandes verdades. Eu queria fazer um pouco da leitura desta mensagem até o final, que no versículo 60, olha só como muda agora o cenário. Jesus está falando, Jesus está anunciando a respeito dele ser o pão vivo que desceu do céu, dele ser o pão que dá a vida. Ele também está falando que ele, o corpo dele é a carne, entende? E o sangue dele, nós precisamos comer do seu corpo como carne. Ele está dizendo a respeito da sua vida que estava sendo entregue, estava sendo moída por amor à minha vida, e ele está anunciando essa nova aliança e o preço dessa aliança. Ele está trazendo de forma muito clara como nós celebramos a nossa ceia. Nós temos um lugar na mesa porque Jesus permitiu o seu corpo ser moído, ser rasgado lá na cruz do Calvário. Ele permitiu o seu sangue ser derramado, ele permitiu viver desta forma, ele permitiu carregar o madeiro e ser pendurado naquele madeiro, ele permitiu se estabelecer dentro da sua vida naquela cruz e trazer para si toda a agonia que o pecado representava, todo o sofrimento que o pecado representava, que o meu pecado, que o seu pecado representava. Ele decide assumir essa cruz. Por isso você está olhando uma cruz aqui atrás. Ele decide assumir essa cruz e ele está dizendo: eu tomo a sua dívida, eu tomo o seu pecado, para que você seja bendito, para que você seja abençoado, para que você seja restaurado, para que você se achegue aos céus e que você desfrute de uma vida eterna. É isso que Jesus está dizendo para esses homens que têm uma grande dificuldade, e eles vão dizer, olha só que interessante, versículo de número 60, muitos, presta atenção, muitos dos seus discípulos ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, é difícil demais para a gente acreditar nessas verdades. Você está mexendo na história do povo, você está olhando lá para os nossos antepassados, você está olhando para Moisés, você está olhando para toda a lei de Moisés, você está olhando para aquilo que Deus fez na vida dos nossos antepassados, e você está assumindo essa figura como o pão vivo, como o Filho de Deus, como o pão que dá a vida. Esse discurso é duro demais, é difícil compreendermos, porque a nossa aliança está ainda firmada no contexto da circuncisão. Você consegue entender isso? A circuncisão da carne. E Jesus está estabelecendo agora a oportunidade, abrindo um caminho para essa nova circuncisão que não é física, não é carnal, mas ela é espiritual, porque ela é feita no coração daqueles que acreditam, daqueles que dão passos na direção de Jesus, daqueles que creem no seu nome, daqueles que creem na sua entrega, daqueles que creem no seu sacrifício. E é isso que Jesus está estabelecendo nesse tempo, mostrando para esses homens que ele está dando a sua vida para que nós pudéssemos ter uma vida. Ele está se entregando para que nós pudéssemos ter a oportunidade e o prazer de desfrutar de uma vida. E não é qualquer tipo de vida. Vamos olhar para o texto e vamos perceber que Jesus vai dizer isso para esses homens. Olha só, olha o que Jesus vai dizer na continuação do diálogo, desse diálogo estabelecido entre Jesus, a multidão e os seus discípulos. Duro, versículo 60, segundo este discurso, quem o pode ouvir? Então, sabendo, versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus está dizendo a respeito das coisas espirituais, ele está dizendo a respeito das coisas que ele havia de fazer na sua morte, havia de padecer na sua morte, mas ele está dizendo: o Filho do Homem que está diante de vocês, esse Filho do Homem que está se apresentando diante de vocês, esse mesmo Filho que desceu do céu, esse mesmo Filho que vocês vão ver subir. E Jesus está falando a respeito não da derrota aparente, da morte que consome o nosso Cristo entregue
por vontade própria. Ninguém toma a vida de Jesus, é Jesus que dá a sua vida. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Você consegue entender isso? Jesus está dizendo, versículo 63, olhem para as minhas palavras, o Espírito é quem vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse, essas palavras são espírito e são vida para aqueles que ouvem. As palavras que eu vos tenho falado, elas são espírito, elas são vida para aqueles que ouvem. Essas palavras que eu estou dizendo para você, não são palavras persuasivas humanas, são palavras de Jesus que produzem em você e produzem em mim a vida e a verdadeira vida de Deus. Nós estamos limpos pela palavra que nós vamos anunciando, somos limpos pela palavra de Cristo sendo anunciada, somos transformados pela palavra de Cristo que está sendo ensinada. Quando nos dedicamos a ouvir os seus ensinos, vamos tendo a nossa história de vida mudada, vamos percebendo o amor, o cuidado de Deus, o favor de Deus ao nosso favor, vamos percebendo a graça, vamos percebendo a vontade, vamos percebendo a bondade do Senhor, vamos percebendo a graça, vamos percebendo a misericórdia do nosso Deus, vamos percebendo, sabe, o amor de Deus sendo mostrado em todo esse plano de salvação, todo esse plano que envolve entrega, que envolve, sabe, entrega, que envolve renúncia, que envolve rendição do Filho de Deus, demonstrando o seu amor. E mesmo assim, Jesus, olhando para aquilo que eles murmuravam em seus corações, está dizendo para esses homens, as palavras que eu vos anuncio, essas palavras são espírito e elas são vida. Elas são espírito e elas são vida. O espírito é quem vivifica, é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Jesus está falando que as palavras dele são espírito e são vida. Ele está falando a respeito desta entrega. Ele está falando a respeito do seu corpo que seria objeto de holocausto, de sacrifício, de oferecer um sacrifício que traria remissão para os pecados da humanidade. Jesus está dizendo isso. Essas palavras que eu estou dizendo para vocês, de que eu sou o pão que dá a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, essas palavras são vida para vocês. Essas palavras não têm significado de morte. Os pais de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que come, aquele que bebe das minhas fontes, aquele que come da minha palavra, aquele que vive, sabe, buscando alimentar a sua vida das minhas verdades, esse encontra verdadeiro sentido para a vida. As minhas palavras são espírito, elas são vida, elas têm a capacidade de produzir em você a verdadeira vida de Deus. E é isso que Jesus está dizendo para esses homens. E olha só que interessante o versículo de número 64, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar, o havia de o entregar. Versículo 65, e dizia isto, e dizia, por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos foram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? E é interessante que aqui abre-se essa palavra, abre ao nosso coração, porque o paralelo que eu comecei falando a respeito das multidões que comprimiam Jesus, que estavam aos pés de Jesus pelos milagres, pelos sinais, que estavam caminhando com Jesus a respeito daquilo que ele estava fazendo, que estavam talvez, sabe, envolvidas com esse movimento onde Jesus estava.
por causa dos sinais, por causa dos milagres, por causa das maravilhas. Esses homens estavam comprimindo Jesus todos os dias pelas multidões, estavam envolvidos nesta atmosfera onde sinais, prodígios e maravilhas estão sendo derramados, estão sendo liberados todos os dias, em todo o tempo, dentro de uma atmosfera sobrenatural. Jesus está falando essas palavras para essas multidões e também para os seus discípulos. E a Bíblia começa falando para nós começamos o texto, no último versículo, o versículo 59 que nós lemos na primeira parte da leitura, nós vamos perceber que Jesus, ele está o tempo inteiro estabelecendo por meio da sua mensagem um tempo de ensinamento, e o tempo de ensinamento que Jesus está produzindo é para mim e para você um caminho didático. Não existe a possibilidade de vivermos a manifestação de milagres sem assumirmos um compromisso, um verdadeiro compromisso com o discipulado que Cristo está produzindo diariamente na nossa vida. Ele está produzindo isso a partir das ações que fazemos, a partir do trabalho ministerial que nós desenvolvemos. Ele está, de fato, nos dando a oportunidade de nos desenvolvermos, de nos envolvermos também com a palavra dele, nos envolvermos com o que diz respeito à vida espiritual de uma comunidade, de nos envolvermos também com aquilo que diz respeito ao trabalho que a igreja está, desenvolvendo nesse tempo. E nós começamos esta live falando a respeito disso. Temos visto um agir de Deus de maneira sobrenatural. E aqui existe um grande divisor na compreensão da multidão que nós começamos lendo a partir do versículo 60, essa multidão que olha para o discurso de Jesus, falando da sua entrega, da sua morte, falando do seu corpo, falando de morte, falando de um compromisso, falando de uma entrega, falando de um novo nível de compromisso, um novo nível de aliança, que é difícil deles compreenderem, e eles passam a olhar para o discurso de Jesus, olhando para todo esse contexto, olhando para as leis, olhando para a experiência dos antepassados, olhando para aquela experiência do maná, está dizendo para Jesus, é duro ouvir esse tipo de discurso. É difícil demais para compreendermos esse tipo de discurso, porque nós acreditamos dentro de uma outra perspectiva, acreditamos diferente. E é interessante que a gente vive esse grande divisor. Jesus não se preocupa em continuar o seu discurso, continuar o seu sermão, e ele traz aqui alguns conselhos ainda mais profundos, porque ele vai dizer a respeito do futuro, ele vai dizer a respeito do que se passa no coração dos seus próprios discípulos. Ele percebe, ele consegue discernir o que os discípulos estão murmurando no seu coração a respeito desse mesmo discurso, o que eles estão discutindo em seus corações. Talvez exista um ponto de dúvida, existe uma reclamação, existe uma indagação a respeito de muitas coisas que nós estamos vivendo. Talvez você, na qualidade de discípulo, tenha muitos questionamentos, tenha muitas dúvidas a respeito de muitas coisas, do que nós estamos vivendo, ou como comunidade, como igreja, você não compreende muitas coisas, mas uma coisa a gente precisa compreender. João capítulo 13, versículo 7, Jesus olhando para os seus discípulos, no momento em que ele está lavando os pés dos discípulos, ele está preparando-se para ir para a última ceia com os seus discípulos. Ele diz para os discípulos: o que eu faço agora, nesse ato de lavar os pés de vocês, vocês não vão compreender hoje, mas vocês saberão lá na frente, vocês compreenderão lá na frente o mistério que é a vida em aliança, o mistério da nova aliança. Você consegue entender isso? O tempo inteiro Jesus está aplicando um sistema didático de ensino para os seus discípulos, e aí ele está falando para os discípulos: vocês também se escandalizam, vocês também acham que esse discurso é duro, vocês também acham que esse discurso é pesado. Como vocês recebem a minha palavra? Como vocês estão recebendo os meus ensinos? Como vocês estão diante dessa palavra? O coração de vocês também está duvidoso? Vocês também estão querendo voltar e virar as costas para o discurso e achar que ele é duro de ser aceito, ele é difícil de ser aceito? Jesus está falando para eles: fiquem tranquilos,
para seguir o caminho de vocês. Jesus confronta os discípulos porque o nível de relacionamento de Jesus com esses discípulos é um nível de proximidade, é um nível mais próximo. E por isso que Jesus confronta os seus discípulos, porque dentro dessa maturidade dos discípulos, dessa caminhada, dessa vivência, ele tinha uma certeza que no coração desses homens iria produzir essa grande bomba a partir dessas palavras que dividem esse discurso, que mudam a perspectiva dos discípulos nessas palavras de Pedro. Quando Jesus questiona, quando Jesus interroga a respeito de como eles estão recebendo ou não aquele discurso, Pedro se levanta no meio dos discípulos e está dizendo para Jesus: a quem iremos nós, Senhor? A quem nós podemos ir se só tu tens palavras de vida eterna? A quem iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? A quem nós iremos? Onde nós vamos procurar? Em que lugar nós vamos encontrar essas palavras que nos colocam como livre e nos dá o caminho de livre acesso à vida eterna? A quem iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Esses homens compreendem quem é Jesus. Eles compreendem o que Jesus está falando a respeito do seu corpo, a respeito do seu sangue. Eles conseguem compreender que as palavras de Jesus, elas são dos céus, elas são espírito e elas produzem na vida daqueles discípulos a verdadeira vida de Deus. Esse verdadeiro significado de uma vida de comunhão, de uma vida entregue, de uma vida dedicada e um coração rendido aos pés de Jesus. E olha que interessante, a quem iremos nós, versículo 68, a quem iremos nós, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? E nós, os discípulos olhando para Jesus, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, nós temos crido e conhecido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meu irmão, esta é a grande chave para esse tempo e para a nossa vida, e a chave que vai produzir em nós, sabe, um coração obediente, um coração ensinável, um coração que se dispõe a ser ensinado e a ser trabalhado por esse grande mestre chamado Jesus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, tão complexo, tão complicado, a gente vai percebendo que as pessoas, elas têm uma grande dificuldade de parar e permitir os seus corações serem ensináveis nos processos, nas jornadas, nas adversidades. No meio das dificuldades, nós temos dificuldade de aprender a forma didática com que Deus quer nos ensinar. Muitas vezes, Deus permite circunstâncias tão complexas e dramáticas que nós entramos, difíceis, em que nós não aguentamos suportar, e a gente precisa ir aos pés de Jesus e buscar nele estratégia, buscar nele palavras de vida, buscar nele, depositar os nossos fardos pesados, nosso jugo pesado, e substituir pelo fardo e pelo jugo de Jesus, que é suave, o seu fardo é leve. Então, que nesta noite você possa dar passos na direção desse Jesus, que está dizendo para mim e para você: as palavras que eu vos digo, elas são espírito e são vida, elas vão ser vida e vida eterna. E os discípulos olhando para Jesus, como nós lemos nos versículos anteriores, versículo 64, Jesus diz o seguinte: mas há alguns de vós que não creem. Porque Jesus sabia que no meio dos discípulos tinha um que iria negar a fé, que iria negar a vida de Jesus, que iria negar o corpo, que iria negar o sangue de Jesus. Por isso que Pedro, quando ele tem esta humildade de se achegar a Jesus, ele tem a humildade de falar: Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos crido que o Senhor é o Cristo, temos crido que o Senhor é o ungido de Deus, que o Senhor é o Messias, que o Senhor é aquele que nós tanto esperávamos, o Salvador do mundo.
O Senhor é o Cristo, o Senhor é o ungido, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Emanuel, o Senhor é o Deus conosco, o Deus que está conosco. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles não têm dúvida de quem era Jesus. E diante destas verdades, eles assumem um compromisso com as suas vidas a partir daí. E dão passos na direção para esse engajamento. Na jornada dos discípulos, eles vão falhar no processo, eles vão fraquejar em alguns momentos da sua jornada, todos eles vão duvidar, todos eles vão ter algum deslize na sua jornada, todos eles vão fraquejar em algum momento, mas eles entendem que estão diante do Cristo, do Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está conosco, o Príncipe da paz, o Pai da eternidade. Eles sabem que eles estão diante de um Deus que é conosco, Ele é por nós, Ele age ao nosso favor, é um Deus que está presente na nossa jornada, um Deus que não desistiu de nós. É esse Pedro que está dizendo a quem nós iremos, para quem nós iremos. Só tu tens palavras de vida, as tuas palavras, elas produzem em nós vida, não é qualquer tipo de vida, é uma vida eterna. Nós temos crido que tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus. E é diante desta palavra que eu quero, ir para o final. Versículo de número 70, olha que interessante. Jesus então respondeu-lhes, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. E vale a pena eu fazer uma pausa, o último versículo que nós lemos, versículo 71. Jesus está dizendo para esses 12 que em algum momento a dúvida a respeito de Jesus, ao ser confundido por ser discípulo de Jesus, ao sermos confrontados por sermos discípulos de Jesus, por estarmos comprometidos com o evangelho da cruz, o evangelho que traz a mensagem que leva as pessoas a renunciarem o seu comodismo, o seu conforto. Ele está dizendo a respeito disso, em algum momento vocês serão pressionados, vocês serão tentados, porque no meio de vocês existe um que é um diabo. Ele está falando de Judas e ele havia de o trair. Jesus está dizendo, existem momentos que vocês serão seduzidos a talvez me vender, a talvez me negar, existem momentos que vocês serão seduzidos a abrir mão da aliança, do compromisso que vocês estão firmando no meu corpo e no meu sangue. Existem momentos que vocês irão ser tentados, seduzidos. Entendam uma coisa, eu nunca vou desistir de vocês. E é isso que a gente vai perceber na história desse Pedro que fala para Jesus, só tu tens palavras de vida. É esse Pedro que nega a Jesus quando é interrogado. Jesus é entregue para sua morte, ele é entregue para sua crucificação. E quando Pedro é interrogado a respeito desse momento da entrega de Jesus, e as pessoas olham para Pedro e falam, ele fala como ele se veste como ele anda como aquele que está dizendo que é o Filho de Deus. E Pedro, ele nega a Jesus. Mas é esse mesmo Pedro que na ressurreição de Jesus, é esse mesmo Pedro que na ressurreição de Jesus apresenta para todas as pessoas e ele dá um recado para Pedro. Avisem a Pedro que eu ressuscitei. E esse recado chega para Pedro, até que Pedro tem esse encontro. No final do livro de João, você vai ver essa história. No final dos livros ali dos evangelhos, você vai ver essa história que Jesus olha para Pedro, na mesma intensidade que ele havia negado Jesus. 3 vezes ele havia negado Jesus. É interessante que por 3 oportunidades Jesus repete algumas frases falando a respeito desse tipo de amor e desse tipo de devoção. Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas?
Senhor, tu sabes o quanto eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Na terceira oportunidade, as palavras de Jesus é a mesma. Pedro, tu me amas? Pedro descai o seu semblante, mostrando a sua falha, mostrando a sua fraqueza, sabendo que Jesus conhecia o seu interior, conhecia a sua estrutura e conhecia as suas limitações. E Jesus diz para Pedro novamente: apacenta as minhas ovelhas. E essas três expressões de amor que nós vamos ver aqui, diante dessa última expressão, dessa última palavra de Jesus, ele está dizendo o seguinte: Pedro, tu és agora aquele a quem eu confiei a chave dos céus, não é isso? É aquele a quem eu confiei uma chave, e aquilo que você ligar, aquilo que dois ou mais ligarem na terra, será ligado nos céus. Aquilo que vocês desligarem na terra, será desligado nos céus. Jesus está dizendo para ele o seguinte: eu confiei a você esse tempo de continuidade dessa trajetória, dessa jornada, desse pastoreio, desse rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Mas esse amor, essa última expressão de amor é o amor sacrificial. Esse amor que se entrega. E Jesus está falando numa linguagem dele próprio, como sendo pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele recebe então essa mensagem de Jesus como um voto de alguém que não desistiu de Pedro. E eu quero dizer que Deus não desistiu de você. Ele ama a minha vida e a sua vida ao ponto de ir atrás de cada um de nós, porque Ele não desiste de nós. Ele continua com os olhos dele sobre cada um de nós. Amém? Então, se eu posso falar algo para você nessa hora, assuma o compromisso. O compromisso está totalmente ligado à renúncia. E é isso que Jesus pede para Pedro no final da sua trajetória: apacenta as minhas ovelhas. Cumpra com o teu chamado de forma engajado e comprometido. E vá até o fim. Então, meu irmão, não abra mão daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Faça aquilo que você precisa fazer. Amém? E sirva com alegria, com compromisso, com engajamento ao Senhor Jesus. Tá certo? Vou fazer uma breve oração. Às 23h33, nós voltamos com uma palavra para dar um direcionamento para a sua semana. E eu espero você logo mais às 23h33. Eu quero orar por você e muito obrigado por você participar desse momento tão precioso aqui, direto da nossa casa, direto da nossa comunidade, tá bom? Vamos orar? Eu quero, se você, talvez você não participou da ceia conosco pela manhã, e talvez você está com o seu cálice, talvez você está aí com o seu suco de uva, com o seu pão. Eu vou fazer só uma oração e que você possa, então, participar da ceia aí na sua casa, tá certo? Pai querido, nós glorificamos o teu nome e exaltamos a tua grandeza pela vida dos nossos irmãos, pela vida de cada família aqui representada. Que a tua graça, Pai, continue envolvendo o coração dos meus irmãos, que o Senhor continue produzindo esse compromisso, esse comprometimento a partir da tua palavra. Nesta hora, Pai, nós olhamos esta forma em que os próprios discípulos, os primeiros apóstolos, vão produzir e replicar esse modelo de discipulado. Eles vão ensinar as pessoas, eles vão orar junto com as multidões, mas eles também nas casas, eles se envolvem com aquilo que é espiritual, se envolvem com aquilo que é ação social, eles se envolvem com aquilo que é importante, aquilo que está relacionado à manifestação do teu reino na terra, a manifestação do teu reino a partir de atitudes de amor, a partir de serviço, a partir de entrega, a partir de um amor sacrificial, um amor que dá a vida, um amor que que se lança aos pés do Senhor, um amor que se entrega pela causa, um amor que é derramado diante do Senhor, um amor que nós olhamos para a nossa vida, Pai, vivemos os conselhos do Senhor. Não há aquele que tenha deixado casa, pai, mãe, irmãos, filhos e filhas, aquele que tenha deixado tudo por amor a mim.
que não receba nessa terra, que não receba nessa vida 100 vezes mais, e ainda o bônus, né? O bônus maravilhoso, essa grande conquista da vida eterna. Pai, nós estamos diante do Senhor e da sua palavra nessa noite, declarando essas verdades sobre as famílias que aqui estão. Declaramos o teu amor, a tua bondade, a graça do Senhor envolva as famílias aqui nessa hora, Pai. Eu declaro, ó Deus, que o teu amor, a graça maravilhosa de Jesus, o consolo do teu Espírito seja derramado sobre todos, que o Senhor fortaleça, abençoe a vida dos meus irmãos para uma semana, para o final de domingo, marcado pela tua bondade, pelo teu favor, e que nós assumamos um compromisso, estejamos engajados, comprometidos com o avanço do teu reino. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado. O Senhor fala para Pedro, no final das suas últimas palavras: apacenta as minhas ovelhas. Nós possamos olhar para a tua palavra e assumir o compromisso nesse tempo sacrificial de dedicarmos ainda mais a nossa vida ao nível de comprometer-nos a esse grande avanço do teu reino que esse momento da pandemia tem proporcionado. Nós não somos dos que retrocedem, somos daqueles que avançam para a conservação da sua alma. Que você possa comer do seu pão, se você está de posse dele, e que você possa beber do seu cálice. E eu declaro sobre a sua vida a graça, o favor de Jesus, né, o amor do nosso Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Até às 23h30.